Tenho o prazer de receber em nossos estúdios o ex-deputado federal, o analista político João Correia. Por quê? Porque nada melhor do que a análise de um homem que conhece o parlamento, conhece o poder, conhece a política, conhece os políticos, para fazer a sua análise deste momento em que as candidaturas estão definidas, devidamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral, e o troca-troca de gente indo para lá e para cá, e esse monte de blocos que estão sendo criados na Assembleia também. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alan Henrique. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu quero só dizer ao telespectador que essa história do analista político, a invenção do Alan Henrique, ele vai findar dando certo, hein? Já deu, já deu. Porque você sabe o seguinte, não há isenção em qualquer análise. Ela sempre parte de um pressuposto de vontade, de paixão. E eu sou, na verdade, um homem de ação. Um homem de ação. O que eu posso tentar colocar pelo menos a moldura de um quadro que vai se desenrolar. E aí eu também já peço antecipadamente perdão aos telespectadores, porque, na verdade, a minha opinião não é inteiramente isenta. Mas vamos ver o que a gente colabora aqui com a TV Gazeta. Deputado, as candidaturas estão postas. Temos 6 candidaturas na capital e eu quero embasar essa nossa entrevista, quero focá-la principalmente aqui na capital, haja vista que nós temos aqui a metade da população do estado e também dos eleitores. São 6 candidaturas registradas pelo PT Marcos Alexandre, PSDB Tião Bocalon, PMDB Fernando Melo, PSC Antônia Lúcia, PSOL a professora Peregrina e o PMN com Leôncio Castro. Depois de tantos nomes que foram anunciados como pré-candidatos, como é que o senhor avalia esse quadro? Teremos uma eleição em um turno, em 2 turnos? São nomes importantes? A democracia está bem representada? Que avaliação o senhor faz? Veja, na eleição passada, 2 anos para trás, nós tivemos assim uma espécie de mudança radical na opinião popular. A oposição venceu em Rio Branco, o candidato a governo Tião Bocalon venceu o candidato a governador Tião Viana, e com uma estrutura bastante inferior em termos materiais, em termos políticos. Nunca é demais dizer que a Frente Popular, por exemplo, tem governo federal, governo estadual e o governo municipal. Então, esta mudança fez com que esta vitória do Tião Bocalon, uma vitória do senador Sérgio Oliveira, quer dizer, bloqueando, impedindo que um outro senador da frente fosse eleito, fez com que na oposição crescesse uma série de ambições, crescessem ambições. E o problema da oposição está em que, neste ano, se joga no estado inteiro, especialmente na capital, que é onde nós vamos nos debruçar, algo antecipado de 2014. Na situação, no entanto, nós também não temos grandes favorabilidades, nós não temos, digamos assim... O mesmo cenário do passado? Do passado, não temos por quê? Aquela força da opinião pública, por exemplo? Aquela força da opinião pública, quer dizer, a Frente Popular tinha um amparo da opinião pública que está fatigada. Isso é algo absolutamente verdadeiro. E normal da política, o desgaste? Normal e necessário. Quer dizer, a alternância do poder é um dos pressupostos basilares do processo democrático. Ai daquele que queira se perpetuar, porque aí ele vira Hugo Chávez. O Hugo Chávez está sendo visto como o Mussolini das Américas. Quer dizer, é tudo menos democrático. Então, veja bem, por outro lado, vamos então pegar a situação. A situação... acendeu a luz amarela, o governador perdeu aqui, perdeu o Senado, Rio Branco o polo é Paris do Acre, né? E Rio Branco é o seguinte, Rio Branco mostrou que não adianta o peso do poder econômico, do peso do poder político, que a população quer a mudança. Muito bem. Há um outro problema, o PT é relativamente menor do que o vianismo, que é esta, digamos assim, esta liderança que tem os irmãos Viana há bastante tempo na política acreana. E a Perpétua Almeida, que era uma candidata que vinha se gestando aos pouquinhos como candidata à prefeitura, ela foi então
excluída do processo, mas ela aceitou, é bom que se diga, ela aceitou as regras do jogo. Ela aceitou as regras do jogo porque o PCdoB é, de longe, o segundo mais importante partido da Frente Popular. Então, há um nome novo, tá certo? Essa história de não ser conhecido não leva muito isso em conta, não se levará em conta, porque Rio Branco é uma cidade pequena. Você pode visitar Rio Branco toda em 3 meses de campanha, e a campanha de rádio e televisão trarão. Massifica isso Massifica esse nome. Então, esse não é o maior problema. O maior problema exatamente é uma série de divisões, uma série de perdas que a Frente Popular passou a ter na composição do seu bloco. Antes era um bloco inteiramente monolítico, hoje já não o é mais. Há uma série de perdas. Por exemplo, o próprio PDT, né? Segmentos importantes, o próprio PMN, que agora está com a candidatura, mas o fato é que você terá, do meu ponto de vista, necessariamente para a população, nós teremos uma polarização entre a oposição e a situação. Eu acho que desses demais candidatos, por mais importantes que eles sejam, mas eles não conseguirão uma credibilidade da população no sentido de que eles são candidaturas realmente verdadeiras, que eles são candidaturas para valer. Eles, na verdade, podem compor um projeto, seja de oposição, e mais um projeto da situação. Conversando com jornalistas que cobrem a área política, eu ouvi o seguinte comentário, deputado. A oposição tem a faca e o queijo na mão devido à vitória na eleição de 2010 na capital, ao desgaste natural do PT e da Frente Popular e do projeto aqui em Rio Branco. No entanto, devido às suas imensas divisões de pensamento, suas divisões de poder, sua falta de habilidade em trazer para um mesmo projeto suas diversas cabeças, podem perder a eleição por conta da força que tem ainda o PT e a Frente Popular. O que o senhor pensa dessa análise que já se ouve muito aí? Eu acho que a Frente Popular tem muita sorte. Sorte demais. Porque a oposição, quando venceu as eleições, porque o povo quis, especialmente o povo de Rio Branco, impôs, condenou a oposição a ganhar. Não tinha recurso, não tinha absolutamente nada. Então, o que aconteceu? Logo em seguida, criaram-se os projetos para, utilizando este benefício popular, seriam o governador, o vice-governador, o senador, o deputado federal, estadual, já armaram tudo para 2014. E em cima desta ambição tacanha, tá certo? A oposição ela pode se chocar. Então, por exemplo, eu fui na convenção do PSDB e pedi ao candidato Tião Bocalon que ele visitasse o candidato Fernando Melo e propusesse ao candidato Fernando Melo um modus vivendi em que trouxesse para dentro das duas agremiações, o PMDB, que é a única agremiação que ainda não passou pela Frente Popular, né? Trouxesse para dentro dessas agremiações de oposição um respeito mútuo, onde o Bocalon proporia ao Fernando Melo, se ele fosse para segundo turno, a aliança do PSDB apoiaria no segundo turno, não vou dizer politicamente ou eleitoralmente apenas, mas do ponto de vista programático. Algumas coisas que interessam a essa aliança a ambos. E vice-versa. Ora, se eu te ofereço se eu te faço essa proposta, eu desejo que tu me retribuas. Então, eu ainda não vi esse movimento. Uma pessoa me falou que o Bocalon está interessado nisso, mas eu não tenho a menor certeza. Se isto não puder ser feito, e se houver um entrechoque, tá certo, das duas principais, digamos assim, candidaturas de oposição, a oposição pode perder para ela mesma. Por quê? Digamos o seguinte, peguemos aqui. Digamos que o Fernando Melo vai atacar a Frente Popular, fustigar a Frente Popular e fustigar a candidatura do Bocalon. Ele tem limites. Quais são os limites dele? Se ele fustigar a Frente Popular demais, a Frente Popular pode demonstrar intimidades desconhecidas da opinião pública. Então ele tem limites para fustigar a Frente Popular. Se ele fustigar a candidatura do Bocalon demais,
ele também pode passar para a opinião pública uma imagem de que ele está a serviço da Frente Popular. Por outro lado, estão tentando jogar no Bocalhau, pregar no Bocalhau, a ideia do arrogante, do prepotente, do presunçoso e tal. Se o Bocalhau não ciscar para dentro e tiver magnanimidade, competência para atrair, humildade para propor e cimentar a perspectiva da oposição, a oposição pode chegar ferida num segundo turno e facilitar a possibilidade da Frente Popular. Obviamente que a Frente Popular tem uma série de candidaturas alternativas. Ao tempo, no momento, por exemplo, várias candidaturas aqui, eu não vou nominar para não ficarem com raiva de mim, já estão querendo me processar de novo. Eu já estava tanto tempo sem processo, já estão querendo me processar de novo. E quem quer que ele processar? O senador Petecão, né? Disse que estava querendo me processar. Mesmo? Por conta porque ele que comandou a convenção do PMDB e não deixou lá o Vanderlei Rocha falar, etc., já parece que já vai me processar de novo. Eu já estou bem uns 4 anos sem processo novo, né? Surgiu mais um agora. Parece que vai surgir. Então, veja só, a Frente Popular pode ter uma série de elementos de regras 3. Ou seja, se essa candidatura aqui, de A, de B ou de C, se ela não prosperar, ou se for conveniente retirá-la, ela retirará, em função da perspectiva de primeiro ou de segundo turno. É claro que o governo da Frente Popular tem um desafio muito grande de fazer com que o seu candidato ganhe essa eleição em primeiro turno, isso é um desafio muito difícil, ou consiga ganhá-la em segundo turno, levá-lo a segundo turno. Não obstante isto, se a oposição não tiver clareza, porque a população de Rio Branco é a mais lúcida do Estado, veja bem, eu não quero também ficar com que os munícipes tenham raiva de mim. É porque em Rio Branco você tem a maior quantidade de pessoas de nível superior per capita. Enfim, em Rio Branco você tem as maiores facilidades que o Acre dispõe. Então, a população de Rio Branco, nesse sentido, ela tem que ser, ela obrigatoriamente tem que ser mais politizada do que a população de Taumaturgo, do que a população lá de Santa Rosa. De Santa Rosa, lá de Assis Brasil, que são populações mais isoladas, onde as informações chegam com maior dificuldade. Não estou querendo dizer que o habitante de Assis Brasil é menos inteligente. De forma nenhuma. Então, o que acontece? Você tem uma situação que aí, o que aconteceu? Apenas nós foram decididos os times que vão disputar o campeonato. Há, sim, em algumas pessoas da oposição, a ideia de que já venceram, que vão ganhar, porque há esse ânimo da população de Rio Branco, especialmente em querer mudar. A população de Rio Branco quer fazer alternância do poder. Agora, isso não se dá também, por exemplo, se a oposição não merecer se ela não se configurar como detentora, como portadora desta credibilidade, ela pode entregar mais uma vez a eleição por falta de estratégia, como nós entregamos, como a oposição entregou na eleição passada. Bastava manter a candidatura do Rodrigo Pinto, que nós teríamos tido o segundo turno, e nós teríamos ganho a eleição, porque o Serra foi com 70%, o horário, uma série de elementos. Mas se ela errar de novo, se a oposição errar novamente, de fato, eu acho que os analistas têm razão. A população quer, agora a oposição precisa merecer. Olha só, alguns analistas políticos dizem o seguinte: nesta atual eleição percebe-se também um certo amadurecimento da oposição no momento em que já conseguiram ter a maioria na Câmara e buscam ter agora a maioria na Assembleia. Haja vista a criação de vários blocos, o Bloco Independente, agora a criação do Bloco Social Progressista entre Partido Progressista e PSDB, Bloco Cristão, Democratas, PRPC, que ainda vou conversar aqui daqui a pouco com o deputado Jamil Achuri e saber como é que é isso. Essa criação de tantos blocos na Assembleia, isso demonstra que o governo, na Assembleia, no Parlamento, perdeu aquela força, aquele vigor que tinha no passado? O vigor que o governo da Frente Popular tem na Assembleia só fez aumentar nos últimos tempos, de modo que a Assembleia hoje é, de certa maneira, não quero ofender de forma nenhuma, mas é uma caricatura do que foi no passado, né? Eu sempre fui deputado por 3 mandatos, deputado estadual. Eu jamais concordei em que você fizesse uma disputa de mesa diretora, porque o governo tem a chave do cofre, os mecanismos de adocicação, né, dos parlamentares, de negociação dos parlamentares,
E o governo sempre tende a ganhar. Isso, então, eu divergi do Narciso, não disputem que vocês perderão. O governo vai manter. Tanto é que até com o Bistênio, enfim, tem uma série de histórias. Esses movimentos da Assembleia Legislativa, eu não quero subestimá-los. Não quero de forma nenhuma subestimá-los. Mas eles, ao meu ver, no meu nível de compreensão e de informação, eles são mais movimentos de organização para participação no poder, no executivo. A famosa barganha de cargos. Barganha, do que precisamente um movimento que consiga influenciar a opinião pública, olha, se você fizer uma pergunta para várias pessoas de Rio Branco, e eu não quero só colocar aquela pessoa humilde e simples, não, né? Semi-analfabeta, não. Eu quero que você pergunte para profissionais de nível superior, pergunte para professores que eles não sabem do nome de 80% dos deputados ou dos vereadores. Então, eu acho que nesse aspecto, Alain, qualquer movimento de mudança, qualquer efervescência, tanto na Assembleia quanto na Câmara Municipal, serão fundamentais para que eles possam ser condenados a fazer uma política mais aberta, uma política mais autêntica, uma política que seja mais adequada à sua vinculação com a comunidade. Deputado, eu não acho que isso é um grande problema, não. Deputado, nosso tempo está estourado, vou lhe fazer uma pergunta. Já estourou o tempo aqui, mas o Enio Araújo sempre participa aqui conosco do Gazeta Entrevista, é um jovem muito inteligente, ele fez aqui uma pergunta que eu vou repassar ao senhor. Como é que o senhor avalia hoje a transparência na Assembleia Legislativa? Ele faz aqui menção à ação do Ministério Público Especial, na pessoa do Dr. João Isidro, procurador. O que o senhor acha que os deputados têm feito algo para tornar isso algo mais real e legítimo, a transparência na Assembleia? E aí? Olha, o fato é o seguinte, na Assembleia Legislativa, no Judiciário o Judiciário e os chamados operadores, e no Executivo é uma caixinha preta, sempre foi uma caixinha preta. Eu acho que a presidente Dilma Rousseff vai passar para a história com esta lei que ela implantou, a lei da obrigatoriedade da informação. Por aquela lei, a gente percebe que um ascensorista no Senado Federal ganha o dobro do professor doutor, pós-doutor mais qualificado da Universidade do Acre. Quer dizer, eu acho que isso vai ter que chegar aos legislativos, às câmaras, aos judiciários, aos executivos, enfim, porque são caixas pretas onde o funcionalismo público, federal, estadual e municipal se apropriam, não estou dizendo que furtam, não, se apropriam de segmentos importantíssimos de recursos que às vezes faltam lá na veia do desvalido, que falta lá na vacina, que falta nas ruas, que falta no nível de emprego. Então, eu acho o seguinte, que nenhum dos três poderes é transparente. Nenhum dos três é transparente. Se esta lei da Dilma foi implantada com rigor, como tipo álcool zero, aí nós vamos ter, quando você souber, Enio, quanto custa, quanto é pago uma diária para um deputado, mas não é só para um deputado, não, é para um secretário, é para um governador, é para um senador, é para um promotor, é para isso, para os elementos da cúpula do Estado brasileiro, aí estou falando de Estado no sentido mais global. A presidente Dilma será lembrada se isto de fato pegar, por este fato, a transparência virá a partir daí. Porque fora disso, é só para inglês ver. Começa alguma coisa, dão uma informação aqui, dão outra colar, mas nunca abrem as caixas pretas. Gente, nosso tempo está estourado, é uma pena, mas eu já convido aqui o deputado João Correia, que é um analista político de mão cheia, para voltar aqui ao programa. Por que o senhor está rindo, deputado? Eu estou rindo porque lá no programa do Narciso, aí sim eu teria muita vontade, de fato, discutir a questão dessa crise internacional, porque é uma coisa importante. O Brasil está recebendo uma série de influxos negativos atualmente, o próprio Acre. Eu acho que são elementos que você também pense um pouco, Alain, em discutir isso. Vou chamá-lo, vou convidá-lo para isso. E é o Departamento de Economia, esse pessoal todo aí. Sem dúvida. Conversei aqui com o deputado João Correia, daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Não sai daí, até já.